E hoje eu quero conversar com você, isso mesmo. Mas o que você quer conversar? Eu quero conversar sobre algo que talvez esteja acontecendo agora aí mesmo, dentro da sua mente. É bem interessante essa leitura, esse tipo de, né? Estude as pessoas, saia desse lugar de quem aponta, desse lugar de quem se justifica, desse lugar de quem critica. Será que isso é bom pra mim? Não, joga fora. Agradece e joga fora. E a mulher gosta de criticar mais do que o homem, eu acho. Pode ser que não seja a maioria, mas uma boa parte sim. Vamos então? Bora. Vamos trabalhar. Bora trabalhar. Trabalhar. O ser humano vive de fatos ou significados? Pois é, nós estamos hoje aqui para falarmos desse tema que é maravilhoso e que tem tudo a ver com o mês de junho, isso mesmo. É bom lembrar que o ser humano cria mundos internos, a linguagem conecta imaginários, os significados moldam emoções. Grupos se unem por símbolos compartilhados. E como grande parte do sofrimento humano nasce não apenas dos fatos, mas dos significados atribuídos a eles. Esses são pontos principais, pontos chaves que vamos estar falando hoje aqui no nosso programa. O programa Você em Foco te acolhe e te dá as boas-vindas se você está aparecendo aqui pela primeira vez. Eu quase nunca falo isso, mas deixa um like. Deixa um comentário, é muito importante. Eu vou deixar aqui um abraço para Dani, para nossa querida também Adriana, a Larícia, Larícia Donato, são pessoas maravilhosas que estão aqui constantemente, tá certo? Está aqui conosco nesse programa que é muita alegria, né? Uma hora eu quero convidar você a estar aqui comigo para você nos bastidores entender melhor como funciona aqui, porque rimos tanto. Não é verdade, Mr. R? É verdade, é uma alegria sem fim, né? Não é? Alegria e ansiedade, né? Não alegria é? Quando faz, ansiedade quando termina para vir um próximo. E para editar é tudo isso, né? Porque eu não erro, tá? Só no final que você vê os erros. Jamais, né? Uhum. E hoje eu quero conversar com você, isso mesmo. Mas o que você quer conversar? Eu quero conversar sobre algo que talvez esteja acontecendo agora aí mesmo, dentro da sua mente. Será que nós vivemos apenas pelos fatos ou vivemos os significados que nós damos aos fatos? Talvez você esteja meio confuso com isso, mas ao longo do nosso programa você vai entender e você vai achar uma coisa assim maravilhosa que vai destravar e que também vai te libertar. Aliás, falar sobre comunicação é trazer libertação, porque falar sobre comunicação, do mundo das relações, porque tem a comunicação que é do mundo das relações, mas é da comunicação, de rádio, de mídia, não é verdade, Mr. R? É diferente, né? Tem uma certa diferença, né? Sim. Mas o objetivo, no caso, é o mesmo, né? Só que você tem que buscar se comunicar por outras vias, de outro modo, né? Para poder alcançar aquela pessoa que você quer, né? Porque lá no fundo as duas comunicações é o parir das ideias, é crescer, você fala, eu falo. No final das contas, nós queremos efetivamente trazer uma conexão profunda com você. Porque nós não estamos aqui como quem estamos por cima, né, de algo, como estamos dando uma aula, mas nós estamos aqui trabalhando efetivamente para que venhamos a refletir para crescermos, porque sem refletirmos, crescer é muito complexo, tá certo? E aqui logo algumas considerações, né? Talvez o ser humano não viva apenas no mundo físico, talvez viva principalmente no mundo simbólico. E esse mundo simbólico, ele é mais profundo e talvez ele permeie mais a nossa vida. Ele nos dê direção para as nossas escolhas do que nós podemos imaginar. Meus amigos, essa ideia central aqui de hoje, né? Foi inspirada nesse livro que eu sei que Mr. R depois vai colocar, né? Aqui para você. E eu ainda estou aqui na página 75 e eu leio o livro, eu faço anotações, construo outros textos, converso com o livro para poder trazer algo aqui que seja muito relevante. E o ser humano desenvolveu uma capacidade extraordinária de criar significados e significados que não ficam só no nosso mundinho interno, mas que nós compartilhamos, principalmente quando nos sentimos à vontade. Olha, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que criamos. O dinheiro em si ele é só um papel.
papel pintado, não é verdade? É verdade. Mas a gente acredita que aquilo ali tem valor. Hoje em dia acreditamos, mas nem sempre foi assim, né? Você leu um livro chamado A Nossa Ilha na sua... Não sei. Não cheguei a ler. Eu acho que não é do meu, não é do Esse seu não tempo, cheguei não é a do ler, meu não. tempo. Tem um livro chamado A Nossa Ilha, ou é Nossa Ilha ou é a Ilha, mas eu acho que é Nossa Ilha, onde começa as pessoas... Era um desenho, sabe? E mostrava pessoas trocando laranja por vaca, por leite, né? E depois eles perceberam que a quantidade de laranja que ia em relação à vaca, o valor acabava perdendo, né? A laranja tinha um valor mais em conta. E aí eles perceberam que poderiam trocar um valezinho. Dar um vale, olha, a vaca custa 100, a laranja custa 5, então eu te devo 95. E assim começou. A Nossa Ilha é muito legal. Você não lê esse livrinho? Ele é bem antigo. Esse eu não cheguei a ler, não. O escambo, as práticas de escambo, né? Antigamente trocava uma coisa por outra, depois evoluiu para a moeda e depois o papel moeda, né? Que é o dinheiro. Hoje a gente utiliza muito a palavra permuta, né? Permuta. Escambo é menos usado e a palavra permuta. Mas olha só, o dinheiro, o status, fulano é maravilhoso, porque ele tem um carro chique, porque ele anda de saltos maravilhosos. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Isso não causa o status, mas nós criamos, principalmente a mídia e as redes sociais, então, né? Por exemplo, o casamento. O casamento é uma coisa que antigamente as pessoas simplesmente se juntavam e acabou. Hoje, não. Hoje a gente tem que ir lá no padre, tem que ir lá no pastor e também tem que ir lá diante do cartório, né? E as pessoas pensam que casamento é uma coisa assim que, desde sempre, Adão e Eva, né? Deus fez Adão, fez Eva, e aí foram lá no cartório. Dona Dora, abre o cartório, eu quero fazer o casamento deles, né? Não é bem assim. A religião também. A religião, ela é uma criação humana. A identidade, quem eu sou, aí começa a dizer, fulano é assim, eu sou assim, eu gosto disso, e aí vai fazendo tudo isso, mas também isso é algo que parece permanente, mas não é de fato. Quando nós menos esperamos, principalmente em terapia, isso aqui sou eu. Não, isso aí não é você. Essa é uma personagem que você criou para poder dar conta em relação à vivência no mundo, sabe? A experimentar com outros seres, com outros pares, seres humanos, lógico. Outros pares. Mas nós vamos mudando ao longo do tempo. Identidade não é uma coisa fixa. Nem DNA é uma coisa fixa, desculpa aí. A moral, por exemplo, antigamente numa igreja evangélica, meu Deus, as pessoas, sabe, não podia assistir televisão, não podia usar calças, mulheres, né, e por aí vai. Então nós percebemos que mudam alguns usos e costumes, como assim dizem, né? Por exemplo, a questão do pertencimento, essa sensação de pertencer. Também é uma coisa assim que tem muito a ver com a nossa criação. Porém, criação que começa na nossa mente. Porém, é uma coisa que valida muito. Mas valida mais do que você pode imaginar. Se eu tiver a sensação de que as pessoas não estão me excluindo, eu fico mal. Um exemplo, né? E tudo isso, gente, no final das contas, depende da linguagem, do significado coletivo, né? Essa questão do... esse grupo aqui já não me quer mais. Tem gente que vai ficar tão mal que vai ficar deprimido. Você já foi meio que excluído ou se sentiu excluído de algum grupo? Acontece, né? Uhum. Sobretudo quando as pessoas associam você a uma imagem, quando as pessoas te conhecem pessoalmente, não é bem aquela imagem, né? Sim, é verdade. Às vezes pode acontecer isso, né? As pessoas... Teve uma vez que eu fiz uma revista e aí as pessoas não me conheciam. Quando elas me viram meu estilo, elas acharam diferente, né? Porque era um estilo assim meio rural, assim, uma forma de vestir meio como antigamente. Então é meio que um choque, né? É um choque. Para as pessoas quando aí você meio que se sente excluído de alguma forma, né? É. Mas tem gente que não
se abate, né, com isso. Sim, e é interessante como nós, humanos, nós fazemos de tudo, ajustamos tudo para caber em determinado lugar. É interessante que aquela Val Marchiori e a Luciana Gimenez falando de um tal de Massafera, mas eu não lembro, é um trans, é uma mulher trans, né? Uhum. E como ela mostra as bolsas dela, né? Da Hermès, da Gucci, a Birkman, se eu não me engano, o nome. E essas marcas, e quando elas foram ver, principalmente a Gimenez, né? Luciana Gimenez, ela viu que era falsa. Eu fico imaginando como a gente se ajusta para caber. E vou dizer, hoje eu estava pensando nisso, rico não gosta de pessoas que ficam fingindo que é rico. Entende? É verdade. Ele mete o louco. Venha com sua pobreza que você é mais aceito, dentro da sua condição mais simples, né? Pobreza é a maneira de falar. Venha com a sua, né? E ele vai te aceitar melhor, porque eles não gostam de pessoas que não são de verdade. Seja você mesmo. Até porque muitos deles, não todos, né? Vivem já essa coisa assim de... Quando a gente não gosta de uma situação com relação ao outro, é porque a gente já tem dentro da gente. Sabe quando você encontra uma pessoa que fala muito e a gente não gosta? Não gosta. O excesso, né? Faz sentido? Faz todo sentido. Uhum. Então, também a grande força humana talvez não seja física, mas a simbólica. Porque é como eu falo, gente, nossas escolhas, nossas demandas, nosso comportamento, tudo aquilo que nós agimos no dia a dia tem muito a ver com nossa força simbólica e não nossa força física, tá certo? Você vai entender mais um pouco disso. Vamos falar nesse primeiro momento sobre o mundo interior humano e aí vamos refletir como cada pessoa possui um universo interno e como as experiências criam interpretações. Aquilo que nós vamos vivendo ou que as pessoas veem nós nos veem experimentando, elas vão criando interpretações, né? E também nós vamos interpretando. Eu venho aqui, aí o Mr. R fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, e eu bloqueio ali, dentro de uma interpretação, porque isso é um problema. Porque a questão não é que as experiências criam interpretações e depois podemos ver essa pessoa em um outro movimento e também reinterpretarmos. Tem gente que paralisa ali, principalmente quem tem uma consciência chamada animalesco, que é o nível 1. Olha que interessante, né? Eu tenho que trazer essa palestra sobre consciência. Você não acha? Interessante. Tem que trazer. Eu acho, talvez a gente faça aqui um bate-papo, tá? É muito interessante, quem sabe, né? Não é? Talvez semana que vem. Eu já estava com algumas ideias, mas eu acredito que vai ser bem melhor e que você, que está nos ouvindo, vai começar a se perceber o nível de consciência. Na verdade, o nível de consciência ele é visto de uma forma em geral. E eu trouxe para dentro das áreas da vida, física, emocional, intelectual, satisfação profissional, contribuição social e por aí vai. Os relacionamentos, família, amor próprio. Bem interessante, né? Vai ser muito legal. Você vai amar. Outra coisa também, que além de observarmos nossas experiências que criam interpretações, aliás, só criamos interpretações porque observamos, as emoções também alteram o significado. Todos os significados. Ele pode ser uma crença, esse significado, mas ele pode ser alterado a partir do momento que damos vazão para essa mente trazer consciência, né? Trazer a consciência de que aquilo não é uma coisa inalterável, tá certo? Também vamos ver como a memória e a dor influenciam na leitura da realidade. Olhamos para algo... Isso aqui parece uma mamadeira, nem parece uma garrafa de água, né? Eu, quando estou bebendo água nisso aqui, eu gosto de trazer quando a bolsa é bem pequena, né? Aí dá para colocar aqui. Eu acho que aqui, dá para ver. Ela é pequena. Então, mais uma pessoa olha... Eu mesmo lembro uma chuquinha, cara, de bebê. Então, nós temos a leitura de uma coisa que não é. Se eu, quando eu bebo água nessa garrafinha, olho, eu me sinto um bebê tomando água na chuquinha... significa que alguma memória ela influenciou na realidade, no que eu estou vendo, no que eu estou interpretando, né? E você quer ter uma boa memória em algo? Apanhe.
Sinta dor em algo. Sabe quando você passou na escola e você tirou nota 10 facilmente, mas chegou uma hora, um momento em que a professora falou assim, você é um burro, alguma coisa assim? Aquilo doeu, mas você nunca mais vai esquecer. Infelizmente, a dor faz com que a memória ela se estenda, porque quando a memória vem com o emocional, de dor ou também de alegria, por exemplo, de medos, quando tem um emocional ali, é muito mais fácil para nós lembrarmos. Por exemplo, quando é que você faz aniversário, Mr. R? 21 de dezembro. 21 de dezembro. Poxa, vou ter que preparar presente, né? Enfim. Poderia ter sido em janeiro, cara. 21 de dezembro. Olha, eu vou perguntar a você, o que é que você comeu ontem no almoço? Frango. Frango. O que é que você comeu quinta-feira passada? Ai, rapaz, aí começou a complicar, viu? Sim. E no mês passado? O primeiro quinta-feira do mês passado, em maio. Aí também, a minha memória já não dá para lembrar muito, não, porque... Agora, dia 21 de dezembro. Alguma coisa nesse dia que você comeu, você lembra? Me lembro. Fala aí alguma coisa. Torrada. Torrada bem, que eu fiz bem amanteigada. Isso. Bem de manhã logo. Logo de manhã, você tá vendo? Quando eu cheguei, eu fiz. Você tá vendo? Agora faz todo... Agora fala, meu Deus! Meu Deus! Ó, como diz aquele meme... Vamos lá, então. Perguntas reflexivas agora para você. Tá certo? Para mim e também para o Mr. R. O que você chama de realidade? Lembrei da Matrix. De Matrix. A tríade, né? De Matrix. Você assistiu alguma? Assisti. Todas? Assisti todas, mas tem tempo. Eu não lembro de muita tudo bem. coisa assim. Tá tudo bem, a gente está sobrevivendo. A gente já está na Matrix. Por que a gente está na Matrix? Porque a gente não vê a realidade mesmo. Né? Muitas vezes nós vemos uma pessoa atravessar a rua e ela passou correndo e a gente fala assim, ai, credo, parece uma doida e se caiu, o carro passa por cima. Mas não sabe que ela passou correndo porque ela estava, talvez, com medo apenas. Ela não queria cair, entendeu? A pessoa não refletiu porque ela estava com pressa, porque ela ia perder o ônibus dela. Tem várias coisas. A gente vê uma realidade, a gente já cria um significado, já cria algo. Inclusive, essas críticas são terríveis, né? É verdade. Uhum. Agora, você reage ao fato ou ao significado do fato? Aí você fala assim, como assim, significado do fato? Você vai ver daqui a pouquinho. Hoje a gente está com esses mistérios, né? Daqui a pouquinho você vê, daqui a pouquinho você vê. Quantas dores surgem mais da interpretação do que do acontecimento em si? Eu vou dar um exemplo aqui, principalmente essas coisas de redes sociais, né? Uma pessoa não respondeu uma mensagem, principalmente quando é no Zap. Parece que no Instagram é meio largadinho, mas no Zap o fato é simples, né? No entanto, significados podem ser muitos. Aí a pessoa já pensa que o outro rejeitou, ou abandonou, ou não tem interesse, ou tem pressa, ou tem medo, ou se sente culpado mesmo, ou apenas a pessoa está cansada. O fato é um só, a pessoa não te respondeu logo, mas o significado muda e pode variar de pessoa para pessoa, não apenas de pessoa para pessoa ou de momento para momento, porque muitas vezes a gente não está legal, né? Às vezes está carente. Você quer saber quando você está carente? Quando você acha que está todo mundo te abandonando, que ninguém liga para você. Essa semana, acho que foi a semana passada, eu não lembro bem, mas hoje é sexta, talvez seja essa semana. Uma cliente estava conversando comigo, e ela acompanha aqui nosso programa. Estava conversando comigo e eu falei assim para ela conversando e dizendo que está se sentindo meio abandonada, que as pessoas não dão muitas ideias, blá, blá, blá. Então, ela disse que as pessoas não estavam dando muita ideia, mas alguém queria levar um lanchinho para ela. E ela disse que não. Então, quando nós sentimos algo, rejeição, alegria, tristeza em relação ao outro, isso é nosso, gente. Isso é só nosso. As pessoas podem nos chamar de feios, disso e daquilo, mas não fazer nenhum sentido, porque é só o que ela pensa e pensa naquele momento. Você já brigou com sua mulher alguma vez? No início é sempre... É mais complicado, é mais difícil, né? Você tem alguns desentendimentos, né? Algumas ideias de forma de pensar diferente. Então Sim. tem que ter um choque até de alinhar, ideia. né?
Até se alinhar. Eu nunca briguei, eu sou perfeita. É verdade. Isso, mas depois vocês não consideraram as falas? Sempre, né? Tem gente que pede desculpa sem refletir, mas quando se reflete, depois vê que não era bem aquilo. É o calor do momento, às vezes, também. Não é variar de pessoa para pessoa. É também do momento. Vamos ver agora um pouquinho sobre a linguagem como ponte entre dois mundos internos? Olha aqui, eu e Mr. R, ou Mr. R e eu, né? É mais adequado. Ele tem uma linguagem interna, ele tem um mundo interior e eu tenho o meu mundo interior. E através da linguagem, nós fazemos pontes. E pontes que são reflexivas e nos faz crescer, mesmo antes de começarmos o programa, não é verdade? É verdade. É um partilhar de ideias, né? Voltando só rapidamente Pode aqui na voltar. questão das brigas, assim, as Agora maiores, é terapia. os maiores desafios eram a comunicação. A falta de comunicação. Porque você não me falou. Eu não sei se você vai chegar a esse ponto, eu estou queimando a largada. Mas era mais ou menos nesse sentido. Sim. As discussões aconteciam mais nesse sentido aí. Sim. A falta de comunicação, às vezes, leva a um problema realmente sério. Porque se você não falar, o outro não vai saber. E se o outro também não falar, você não vai saber. Você vai ficar tentando adivinhar, e muitas das vezes adivinhações não é um talento que você tem e acaba errando. Né? E o pior não é nada, quando essa fala, essa conexão, ela é feita a partir de base do medo, com a base de medo, porque essa pessoa tem uma experiência não agradável com relação a certos assuntos. Aí o bicho pega. Aí, às vezes, vergonha, né? Muitas vezes acontece vergonha, medo, receio, aquele medo, né? De como a pessoa vai reagir. Vergonha de estar numa situação inferior a que a pessoa te conheceu, principalmente se for financeiro mesmo. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu tô apertado ou o quê. Não deve, né? E quando ele fala eu tô apertado, não tá falando das calças. Ele tá falando do din-din. Mas eu sei que você é milionário. Sufocar. Eu vi a limusine que você chegou. Rolls Royce, né? Assim que fala? Branca, limusine branca. Limusine branca. Tá parecendo aquele, como é que fala? Do dono da lancha, não? O velho da lancha. O velho da lancha é feito sobre encomenda. Não é? E aí nós vamos ver, a partir desse tema, subtema, né? A linguagem como ponte entre mundos internos, 4 aspectos. Por exemplo, a linguagem como criadora de conexão. Aí a gente terminou de falar sobre isso, mas que a gente estava antecipando. Eu desconfiei que eu estava queimando a largada. Não, que queimando largada nada. Foi ótimo, foi ótimo. Eu gosto muito dessas coisas antecipadas. Eu vejo assim uma mente rica, entende? E eu gosto de trabalhar. Poxa, eu tô doida para trazer a moça que trabalha lá em casa, que ela é pedagoga, cara. Olha só, a mulher faz um trabalho lá em casa, é a única casa que ela faz, como diarista. A gente vai conversando ali e ela é muito inteligente. Eu falei, poxa, tem o Mr. R e aí vamos ter a senhorita D. Vou trazer. Né? Eu falei, no começo não precisa aparecer, não, mas ela é muito inteligente, igual você. Também tem o diálogo como compartilhamento de mundos internos, ou seja, temos a linguagem como criadora de conexão, e dentro dessa linguagem nós usamos o diálogo para compartilhar esses mundos internos, tá certo? O que eu penso, como eu vivo, E quando a gente conhece alguém, a gente sempre mostra a parte melhor, né? Vai impressionar, né? Lógico. Com certeza. Aí vai casar, vai comer 1 quilo de sal, um pacote de sal, você vai ver. E outro aspecto ainda é como palavras organizam emoções, dependendo de como eu falo, dependendo das palavras que eu uso, inclusive, como lembrei de uma pessoa que ela falava exclusive. Um dia eu conto isso aqui, isso é antigo. Então, como palavras organizam emoções. Olha só que interessante, né? Como eu trabalho, eu sou terapeuta sistêmica e integrativa, a linguagem, as palavras que nós usamos fazem com que pessoas que já estão praticamente separadas saiam de lá do meu espaço reatando o casamento.
Em uma sessão, acredita? Interessante. Porque eu digo para a pessoa assim, eu vou falar algumas palavras e você vai repetir, mas só se fizer sentido. E aí vai emocionando o outro, não tem como. Como se você construísse uma ponte entre os sentimentos dele. Aquele Perfeito. elo que estava faltando, você construiu. E aí falou, agora eu entendi. Isso. Você já é arquiteto. Você já viu o arquiteto vai na casa dos outros, desse reality show? Vai na casa de alguém, e aí eu já dei até esse exemplo aqui. Ele vai... E aí a pessoa diz muito por alto, aí ele pega assim umas cores, uns objetos, e em cima disso ele trabalha. Então, e não precisa de muito. Aí o arquiteto vai lá e faz, aí quando tira a venda da pessoa, que vai ver já pronto, a pessoa começa a chorar e fala, era exatamente isso. É mágico isso, né? É como você vai fazer a edição dos vídeos. É ou não é? A gente tá aqui falando, errando pra caramba, e depois, quer dizer, eu erro, né? Não é bem um erro, né? É uma realocação de palavras no momento não muito apropriado, né? Tipo assim, como se fosse isso. Você percebeu que você usou agora exatamente esse aspecto? Palavras que organizam as emoções. Você tá vendo? Se a gente usa isso, se nós usamos isso no dia a dia, dentro de casa, acredite, menos briga. É interessante. E também como grupos humanos se formam por narrativa comuns. E aí eu encontro alguém que nasceu na roça, na fazenda, que é do mundo rural. E naquela festa ou naquele encontro tem muita gente que é de cidade grande. Quem vai me entender melhor e quem eu vou mais me achegar quem vê da roça, entende? A gente se sente mais à vontade. Claro que existem outras condições para que eu me aproxime mais dessa pessoa. Mas no primeiro momento, onde você é? Sou do Rio de Janeiro. Também sou do Rio. Qual cidade? Qual bairro do Rio? Entendeu? Pronto. Simples assim. Bom, o diálogo não serve apenas para trocar informação, mas também serve para compartilhar significados e conectar pessoas. Pensa aí agora nessa reflexão importante. Famílias vivem por narrativa. Você já viu que muitas famílias, elas criam, porque meu pai, porque meu avô, e vai ficando isso, e vai contando. São narrativas que, inclusive, pode atrapalhar, pode virar uma crença, ou pode criar valores eternos para uma pessoa, tá certo? É muito interessante. Você tem uma narrativa com seus pais também, né? Por exemplo, às vezes trabalhar é muito importante, não é isso? Vamos acordar cedo. Meu pai é mais velho que eu trabalho. Se tiver luz, quando tá claro, ele tá trabalhando. Não para de jeito nenhum. Não parava, né? De jeito nenhum. Pois é. Agora, tem um outro fato também, que tem pessoas que usam as narrativas passadas para justificar erros, tomadas de decisões. E aí é um problema também, né? Para essa autojustificativa, né? A melhor coisa, se você quiser crescer, que a sua narrativa seja de confronto, logo. Fala logo a verdade. Ontem eu estava com uma cliente, depois eu atendi o marido dela. Ela falou assim, sabe por que eu cresço bastante? Eu cresço bastante porque eu chego aqui e eu falo logo mesmo. O que eu tenho de ouvir, eu vou ouvir logo também. Ai, meu Deus. Outra reflexão importante dentro desse nosso tema são casamentos que eles não apenas começam, mas vivem por significados. Esses significados compartilhados. Uma coisa sempre que eu digo para as pessoas, seja sempre alguém admirável, porque o que sustenta o casamento ao longo do tempo é admiração e respeito. E respeitamos pessoas que admiramos. Faz sentido? Faz. Eu acho que faz todo sentido, né? Porque paixão acaba. Paixão acaba. A gente engorda, né? A gente fica doente, fica meio careca. As pelancas aparecem, né? Agora, as igrejas, elas vivem por símbolos e nações vivem por imaginários coletivos. Não quer dizer que necessariamente é algo que existe, mas criamos a partir da nossa mente. O ser humano, ele coopera através daquilo em que acredita, junto com seus pares, ou que traz benefícios para eles ou suas famílias. É muito interessante isso. Porque, de fato, você pode ver que rico junta com rico, pobre junta com pobre. É ou não é?
É verdade. E cria, né? Eu sei que eu acho o mágico é o seguinte, que o rico ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o Canadá, ele vai para o México, no final de semana gasta horrores. Mas o pobre também faz aquele churrasquinho de carne de segunda, não tem problema, tá duro, chiclete de vaca, mas a gente tá junto. É ou não é? É verdade. Você gosta de um churrasquinho, né? É. Você ficou com a cara animada. Você não viu, sim, não, mas você ficou com a cara animada. Certeza. Agora vamos fazer uma ponte com a atualidade. Vamos trazer aqui para as redes sociais. Hoje, talvez, estejamos vivendo uma fragmentação de significados. Por quê? Porque cada grupo cria a sua própria narrativa. E muitas pessoas já não conseguem conversar para compreender. Às vezes essa conversa vem apenas para defender o que eu acredito. E isso é minha identidade, né? Que em muitos casos já está fragmentada, porque nos dias atuais, com essa globalização, chegam muitos movimentos, chegam-se muitas narrativas, chegam-se muitos propósitos, muitas ideias, muitas intenções, muitas falas, muita cultura diferente. E isso acaba nos fragmentando de fato. E estar fragmentado é um problema, porque esse fragmento hoje, ele é mais terrível. Antigamente a pessoa chegava em casa e falava, eu estou um caco, lembra? Lembro. Hoje fala, eu estou só o pó. E ainda acrescento, o pó da rabiola. Ai, meu Deus. Vamos agora fazer um desenvolvimento. Crenças internas, identidade emocional, narrativas pessoais, dores construídas ao longo da vida. A dor já passou, mas a gente fica ali, né? Nós ficamos ali com aquela sensação de que ainda dói, né? Essas dores que são construídas ao longo da vida, falando agora, eu lembrei de um homem. Eu me lembro que fiquei hospedada na casa de um homem, de um casal, na verdade, né? Que tinha um filhinho, que o cara perdeu um braço. E ele, no caso, ele é aposentado, né? Aposentado por invalidez, não sei como é que chama. Mas ele colocou a mesa na hora do café, ele colocou tudo, arrumou tudo. Depois ele tirou tudo, ele limpou com o braço que ele tinha, né? E aí eu perguntei a ele algumas coisas, ele falou assim, eu ainda sinto dor desse braço, eu ainda quero pegar as coisas com ele. E já tinha muitos anos. Olha só que interessante. É, né? O membro fantasma? É o membro fantasma. Exatamente. Membro fantasma, né? Isso. A sua dor é uma dor fantasma, mas nós construímos ao longo da vida. E quando tem muitas camadas, se alguém te chamar de feio e você acreditou nisso, outro vem chamar de feio, outro chama de feio, feio, daqui a pouco está construído o quê? Uma feiura que não existe, que é só uma feiura fantasma. Ai, meu Deus, eu conheço mulheres bonitas demais que elas se acham feias. Olha que estranho, né? Complicado, né? Não é? Mulheres bonitas, esguias, você vai atender. Opa, essa pessoa tem problemas de autoestima. Uma outra coisa também é a autoconsciência, né? Não é o que eu penso para fora, mas é o que eu penso dentro de mim. Mas a gente não pode ficar estacionado aqui. Por isso que esses mundos internos eles têm que ser guiados para a conexão e usamos a comunicação, o diálogo, né? Outro tema aqui que a gente também vai tratar nesse pontinho é o refinamento emocional, que muitas vezes nós somos bruscos e não percebemos isso. E é no mundo das relações que acabamos percebendo, que as pessoas vêm, a gente acha que, né, nós nos achamos refinados e aí damos uma patada no outro e a outra vem com os dois pés e a gente fica triste ao invés de dizer, por que essa pessoa reagiu? Reagiu, teve o quê? Uma ação. É ou não é? É verdade. Toda ação Você tá rindo aí. Você tá rindo aí. Ação... Tem alguma coisa que vem nessa mente. Não, toda ação tem uma reação. Eu lembrei do... Conta aí a fofoca pra gente. Da feiura. Da feiura fantasma. Eu já tenho a beleza fantasma. Ela não existe. Eu gostaria que você aproveitasse e colocasse aí o que você achou dessa fala do Mr. R. Beleza, fantasma, foi ótimo. Não existe. Não. E depois daquelas pessoas dizendo que você deve ser um coroa bonito, que não sei o quê. Caiu tudo por terra agora, né? Olha, as pessoas não sofrem apenas pelo que viveram, elas sofrem também pelo significado que deram ao que viveram. Tá certo? Alguém foi na sua casa e te xingou. Seu vizinho foi na casa. Não, o problema é que seu vizinho, você ajudou ele muitas vezes.
Muitas, muitas vezes. E agora como é que faz isso com você? Já que você se doou tanto e era muito significativo aquilo que você faz. O que é significativo vira um significado. É muito... Doeu muito mais por causa das palavras dele? Não. Doeu muito mais por aquilo que você tinha entregue para ele. E aí, vamos aos exemplos. Rejeição, fracasso, envelhecimento, solidão, comparação, necessidade de pertencimento. Quando nós estamos carentes, essas coisas vão lá em cima, sabia? Esse dia eu estava com uma cliente e... Você acredita que eu tenho cliente às vezes 6 horas da manhã? E aí, na sessão, ela chorou muito. Quando passou 2 sessões, né, essa primeira e a segunda, na terceira, ela já veio com a cara feliz e tal, já está com um emprego aí, um outro emprego melhor, e toda feliz, toda arrumadona, sabe? Bonita. Ela falou assim, eu percebi que eu não estou assim, tão precisada de um companheiro, não. Porque ela está feliz, cara. A gente está feliz. Quando a gente não está feliz, é um problema. Porque entra aqui e vai achar que isso aqui está ruim. É ou não é? É verdade, né? Quando a gente está carente, então, oh Deus, oh my God. Então, mas aí vamos pensar que é possível reinterpretar experiências, que o significado pode mudar sem negar a dor. Isso dói, mas eu quero mudar isso. Admitir a dor é muito importante para que o outro não toque mais na sua ferida ou venha com mais cuidado, tá certo? E também o autoconhecimento que ajuda, né? E ajuda a perceber nossas narrativas internas. Isso aí a gente pode deixar aqui como perguntas, né? É possível reinterpretar experiências? O significado pode mudar sem negar a dor? O autoconhecimento ajuda a perceber nossas narrativas internas? Olha só, e sim, esse mesmo que é a área que eu trabalho, você olha para dentro de você, porque tem gente que chega no meu escritório e fala horrores de si. Aí quando eu vou ver, não tem nada a ver com aquilo. É só um pensamento que ela tem sobre ela, né? Uma coisa que ela acha que, na verdade, não faz sentido, né? Mas antes, lá na infância, isso foi criando camadas. Fizeram ela acreditar naquilo, né? Aí vai para a escola, ouve a mesma coisa. Vai para outro lugar, ouve a mesma coisa. Mas não é. Aí a pessoa começa a criar essa identidade, por exemplo, de agressivo. Porque todo mundo fala que ela é agressivo. Porque ela fala rápido, sabe? Parando para pensar. Nós, seres humanos, talvez sejamos as únicas criaturas capazes de transformar símbolos em realidade emocional e conduzir a própria vida, as escolhas e decisões a partir dessa realidade. Nós amamos por significados, sofremos por significado, nos unimos por significados e nos afastamos por significados. E talvez a maturidade emocional seja justamente aprender a observar isso. E quais significados estamos criando dentro de nós? E aí você pode ter esse mundinho interno, você pode ter alguém para conversar, um momento também terapêutico, mas também você pode olhar para dentro de si e fazer esse autoexame, né? Quais significados eu estou criando dentro de mim, ou já está criado, né? Porque, por exemplo, eu gosto de um sábado, você gosta de um sábado, tá no churrasco, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele ficou animado, ele fez, né? Eu já gosto de ficar quieta, lendo ali, sabe? Se eu pudesse, nem olhava ninguém, sábado é meu dia. E aí, mas por que eu criei isso dentro de mim? Por que é tão importante isso? Porque na infância eu fui treinada para as leituras. E aí já viu, para os estudos, né? No sábado. No sábado. Eu gosto demais. Porque durante a semana eu não tenho tempo. Se eu pudesse, eu vou falar uma coisa que eu ressignifiquei na minha vida. Olha que bacana. Para poder sobreviver. Olha, eu gosto muito mais de estudar. Se eu pudesse, eu era um eterno aprendiz. E durante a semana eu não tenho muito tempo para isso. Eu estudo assim 10 páginas só, porque eu gosto mesmo de ir profundamente. 10 páginas. Quando chega no sábado, eu posso pegar aquelas mesmas páginas e perceber se eu, né, aquelas 50, 60 páginas, 50, que eu vi naquele dia, hoje tem o mesmo significado para mim. Eu estou vendo da mesma forma, né? E você sabe como é que eu consigo fazer os meus atendimentos
E porque antigamente eu queria estar estudando e não fazendo os atendimentos. Lá atrás, quando eu comecei a olhar os meus clientes como um livro. Você acredita nisso? Sua vida é um livro, não tem essa expressão? A vida dele é um livro. É. E é muito interessante, porque eles trazem a narrativa e com o livro a gente não briga. A gente não quer mudar o livro. A gente pode discordar, mas a gente não vai debater com o autor aqui. É ou não é? Na hora da leitura. É verdade. Eu penso diferente disso. É só assim. É bem interessante essa leitura, esse tipo de... né? Estude as pessoas. Saia desse lugar de quem aponta, desse lugar de quem se justifica, desse lugar de quem critica. E passe a considerar o outro como... a gente vai usar um termo aqui que é dentro de pesquisa, o seu objeto de estudo, para poder entender, mas faça isso sem amor. Não leve as suas dores para o mundo das relações, para o mundo da comunicação, para o seu diálogo. Deixe a sua dor de fora. Quando você for brigar com alguém, pega uma sacola e vai lá e joga tudo aqui, ó. A raiva, jogou a mar, aí você vai conversar com a pessoa e você vai entender e você vai fazer conexões maravilhosas. E também você vai crescer muito. E também é uma sessão gratuita. Sabia que quando alguém briga com a gente e ficamos calados, quando nós brigamos quando alguém briga conosco, aí ficamos calados e observando, não julgando a pessoa, nem as palavras dela, mas dizendo, olha, de onde ela tirou isso? Quais são os padrões de pensamentos? Como é que está o mundo interno? O que significa isso para ela e o que significa isso para mim? Tentar entender, né? Tentar entender. O porquê da reação, né? Isso. Aí não precisa de terapia. Ou aí você vai para a terapia com um outro olhar pela vida. Jesus era assim. Ele olhava e falava assim, olha os lírios dos campos. Olha ali, eles não precisam se matar. Deus sustenta eles. Porque é isso mesmo, nós fazemos a nossa parte e dentro do nosso mundo interno nós acreditamos que trabalhar muito é ganhar muito, ou é nunca passar por escassez. Mas não é bem assim. Crie um mundo dentro de você que tenha mais a ver com as narrativas de Jesus, com aquilo que ele ensinava. Ele diz assim, não estejam ansiosos por coisa alguma, né? Antes apresente a Deus. Então, imagine que você vai resolver um problema com sua esposa, onde você vai criar uma conexão, porque primeiro precisa criar conexão, para depois o diálogo. Mas você, antes de falar com ela, falou com Deus. Mas falar com Deus de verdade. E aí Deus vai te mostrar que tudo que ela tem é medo, e o que você também tem é medo. E aí fala assim, poxa, nós podemos nos acolhermos mutuamente. Olha que bacana. Então, que você consiga perceber que nem tudo que sua mente interpreta é verdade absoluta. E que nem toda narrativa interna precisa continuar conduzindo a sua vida. Você precisa aí olhar. Eu experimentei isso durante toda a vida. Será que isso é bom para mim? Não. Joga fora. Agradece e joga fora. Tira isso de dentro de você e não joga para outra pessoa. Joga fora. Talvez refletir seja o primeiro passo para crescer. Bom, e esse foi mais um Você em Foco, para refletir e crescer. Gostou do programa de hoje? Muito bom, um programa muito, muito, muito bom. Essa parte que você falou aí se você tivesse tempo, você estudaria mais. Eu estava bem falando exatamente sobre isso. Hoje, vindo com a minha esposa e meus filhos, falando sobre isso. Se eu pudesse voltar num tempo, uma coisa que eu faria era ter estudado muito mais. Porque quando você é jovem, né, eu falando para eles, quando a gente é jovem, a gente consegue reter muito mais o que você estuda. Não sei se você quer... Estamos esponjinha, né? Consegue reter o conhecimento. Antigamente eu estudava pouco e aprendia muito. Hoje eu estudo muito e aprendo pouco. Pois é. Meio que inverteu. Eu preciso me dedicar horas e horas de estudo para poder conseguir sintetizar uma quantidade pequena de informações. E isso é muito... Acaba que não é muito, muito bom, né? Se eu pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu faria, sem dúvida, era estudar, porque o conhecimento é primordial para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, até como forma de entender como as coisas funcionam, como principalmente dentro da gente, né? Que às vezes a gente quer entender como o computador funciona. Mas aí é uma máquina, né? Principalmente... Mas e aí? Entender esse funcionamento aqui? É primordial, você precisa saber, né, das coisas. Uma das coisas que eu
faria, sem dúvida, era estudar e correr. Muito bem. Ó, somos dois adolescentes. Meu marido fala que eu sou eterno adolescente. Eu acho que é por isso que eu envelheço pouco. Eu quero deixar aqui só um textinho, né, sobre a comunicação em casais dentro da visão da terapia sistêmica integrativa. Uma das contribuições mais bonitas das abordagens sistêmicas integrativas é a compreensão de que muitos comportamentos difíceis são tentativas imperfeitas de conexão. Não é que você não tentou, é que foi imperfeito. E só é imperfeito por quê? Porque foi assim que aprendemos, né? E a crítica, eu amei isso aqui, sabe? Isso foi uma consideração de coisas que eu li nesse livro, que olhando assim parece que a história ela me incentiva a fazer muita coisa, a interpretar muita coisa, porque é um bate-papo, é uma conexão com o livro, né? Ó, a crítica, por vezes, esconde um pedido de proximidade e tem gente que foge ao ser criticada. Não é interessante isso? E o silêncio pode ser uma tentativa de evitar uma briga maior. A maioria dos homens fazem isso. E a mulher gosta de criticar mais do que o homem. Eu acho. Pode ser que não seja a maioria, mas uma boa parte sim. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir e crescer todos os dias. Deixa aquele comentário maravilhoso que só você sabe e vamos nos conectar sempre. Um beijo no coração, muita paz e luz. Eu tinha algo para falar no final. Lembra que eu disse, eu vou falar uma coisa e vou deixar para o final. Você desligou aí não, né? Não, tá gravando aí. É isso aí. Pois é, gente. Eu esqueci, mas eu vou lembrar depois. Eu vou assistir o programa depois de você editar e aí eu vou ver por que eu pensei aquilo. Perdão. Vai dar certo. Um beijo. Oi, boa noite. Olha, já estamos gravando? Já. A gente foi morar em Minas Gerais no ano 2017. Eu me lembro que a gente chegou um dia depois do 7 de setembro, dia 8, né? E aí eu lembro que um mineiro me cantou. Ele tentou me cantar, não entendi bulhufa do que o cara falou. Eu sou apaixonada por mineiro, mas não por um mineiro, né? O jeito pela deles, galera né? do O mineiro. estilo deles. A honestidade no mineiro é muito grande, viu? Olha só. E aí, cara, eu olhei pra cara do homem. Eu parei na rua. Olhei bem pra cara do cara. Eu falei assim, eu vou ser compassiva. Eu pensei comigo mesmo. Eu fiquei olhando, mas eu olhei assim. Eu não sei se ele tava pedindo um endereço, mas dava pra ver que ele tava me cantando. O ser humano já começa. Percebermos. Isso aí eu já sei pra onde ele vai. Quantas dores surgem mais da Vixe. Mas eu vou tossir agora. E também tem o diálogo compartilhado. Já sei pra onde isso vai, meu Deus. Por exemplo... Não, nada de por exemplo. Eu acho que é o ar. Vamos lá, então, fazer esse fechamento, né?